e a perda do amor a Deus. E ninguém duvida que o amor está se perdendo no mundo, e o amor está se perdendo na vida das pessoas. E para João, quando eu perco o amor a Deus, eu não consigo amar a mais ninguém. É uma lógica de sequência. Quando eu não amo mais a Deus, eu não consigo amar a mais ninguém. Por quê? Porque o grande primeiro mandamento na boca de Jesus foi esse, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento. Depois ele diz: amarás o teu próximo. E terceiro ele diz: como a ti mesmo. Então nessa sentença a gente tem os três vértices do amor: amor a Deus, amor ao próximo, amor a mim. A ordem é: se você ama a Deus, você vai conseguir amar o outro e vai conseguir se amar. Mas quando você começa primeiro querendo se amar, você não vai amar o outro, muito menos a Deus. É colocar o vagão na frente da máquina. Então a ordem é: primeiro de tudo, eu tenho que amar a Deus. Ele tem que ser objeto do meu amor. Então eu diria para você que a nossa maior necessidade em 2014 não é saber se os nossos sonhos vão se cumprir, se nós vamos ter mais dinheiro para gastar, se os índices sociais vão ter melhor aprovação. Essa não é a maior necessidade. Eu acho que a maior necessidade para que tudo esteja bem com a gente é a revitalização do nosso amor a Deus. A maior necessidade para 2014 é a gente revitalizar o nosso amor a Deus. E aí eu quero repetir três coisas com você a respeito disso. Lembrando para você que na última vez que Jesus se reencontra com os discípulos, depois que ele ressuscita, ele vira para Pedro, né? Pedro que tinha negado, e ele pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz: então, apacenta minhas ovelhas. Segunda vez, Jesus diz: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, sabes que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. A terceira vez Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Pedro fica entristecido por Jesus ter perguntado pela terceira vez. Diz: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus diz: então pastorei minhas ovelhas. Jesus pergunta três vezes: tu me amas? Porque três vezes Pedro negou que conhecia Jesus. Três perguntas, três respostas. E nesse reencontro o tema principal é amor. Jesus quer saber realmente o que Pedro sente por ele. É a hora da verdade. O que Pedro sente efetivamente por Cristo? Lá atrás, na primeira vez que Jesus chama Pedro para ser discípulo, ele chama Pedro de rocha. Ele chama Pedro de Pedro, porque o nome de Pedro não é Pedro. Aqui, nesse texto de João 21, ele chama o discípulo de Simão, não de rocha. Ele chama pelo nome, não pelo apelido. Na primeira vez ele chamou Pedro de pescador de homens. Aqui ele o chama de pastor do rebanho. E nessa última conversa a gente encontra a restauração do amor de Pedro, que é um exemplo de inspiração para a restauração do nosso amor por Deus. E aí eu queria falar três coisas sobre esse amor restaurado por Deus. Primeira coisa é que o amor a Jesus é marcado por simplicidade. Se a gente deseja restaurar o nosso amor por Ele, nós temos que voltar à simplicidade diante dele. Jesus pergunta assim para Pedro: você me ama mais do que estes? É interessante esse finalzinho da frase, mais do que estes, porque sempre essa foi a afirmação de Pedro: Senhor, eu te amo mais do que qualquer um aqui dos 12. Pedro disse: Senhor, se for preciso dar a minha vida no teu lugar, eu dou. Estou contigo e não abro. Lá no jardim, quando Jesus vai ser preso, Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado.
Ele jurava um amor incondicional, sem limites por Jesus. Sempre esteve à dianteira de todos os discípulos. Foi ele o primeiro a querer colocar os pezinhos na água para andar sobre as águas. Na transfiguração, foi ele que pediu para Jesus: Senhor, façamos 3 tendas aqui, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Vamos ficar aqui em cima, nessa experiência da glória de Deus. Mas o amor que Pedro sentia por Jesus não era uma identificação com a missão de Jesus, mas era um amor baseado no que eu podia fazer por ele, para agradá-lo. E aí eu queria fazer a diferença para você entre simplesmente fazer coisas para Deus ou estar identificado com a meta dele. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus, no Sermão da Montanha, em Mateus 7, ele fala assim: naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, nós fizemos muitos sinais no teu nome, nós fizemos muitas maravilhas no teu nome, nós pregamos o teu nome, Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios no teu nome. E eu direi abertamente: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Peraí, que está errado, tem alguma coisa errada. Porque se o sujeito prega sobre Jesus, automaticamente o sujeito é de Jesus, está certo? Se o sujeito expulsa demônios no nome de Jesus, automaticamente é Jesus que está nele, está certo? Se ele faz milagres em nome de Jesus e milagre acontece, e efetivamente esse cara é de Jesus. Então como é que Jesus vai chegar e dizer: escuta, sai para lá que eu não te conheço? Que isso? É porque Jesus está dizendo o seguinte: nem todo que fala ou nem todo que faz está realmente comigo. Estranho, né? Mas é isso. A gente vai aprofundar um pouquinho essa questão daqui a pouco. Porque Pedro vai dizer para Jesus, quando Jesus pergunta 3 vezes, Pedro, você me ama? Sabe o que Pedro responde? Pedro fala assim: Senhor, tu sabes. Eu acho que se eu tivesse no lugar, uma pergunta perigosa, cabeluda dessa, eu acho que se Jesus perguntasse para mim e eu não tivesse preparado, agora eu estou porque eu sei, né? O que Pedro respondeu. Mas eu acho que se eu tivesse no lugar de Pedro, Jesus falasse assim: Caleb, você me ama? Cara a cara, eu ia dizer: Senhor, o senhor não sabe que eu faz 23 anos que eu sou pastor? Que faz 23 anos que eu prego o evangelho, que levei muitas pessoas para Cristo, já batizei um montão, já comecei várias igrejas, o senhor não sabe, você não está vendo? Ué, que pergunta é essa? Se eu te amo. Eu ia responder com o meu currículo. Mas Jesus não está querendo saber de currículo. E Pedro responde de maneira correta, ele diz: tu sabes, em outras palavras, Senhor, quem sabe se eu te amo ou não, é o Senhor. Porque quem é que pode julgar meu amor por Deus? Eu? Os outros? Quem pode julgar o meu amor por Deus? São as obras que eu faço? Não. Só Ele. Só Ele conhece meu coração. O seu. Então Pedro diz assim: tu sabes. Então amar a Jesus não é acender uma lâmpada própria, nem apresentar um currículo enorme diante dele de realizações que um dia eu quero que sejam publicadas no Facebook. Isso não prova absolutamente nada.